Senhoras e senhores, bem-vindos ao 14º Festival Literário de Macau. Hoje temos o prazer de apresentar João Ricardo Pedro e Luís Filipe Rocha, que nos falarão sobre O Teu Rosto Será o Último, um projeto que inclui tanto um livro quanto um filme. João Ricardo Pedro ganhou o Prémio Leia em 2011 com o romance que dá o título a esta apresentação. É também autor de Um Postal Detroit, vencedor do Prémio Livro do Ano da revista Time Out, e os seus livros estão traduzidos para várias línguas. Luís Filipe Rocha é realizador e conta com 5 décadas de carreira no cinema. Após um percurso no teatro, dedicou-se ao cinema, no qual escreveu e dirigiu 13 filmes, que foram apresentados em 188 festivais e ganharam 63 prémios. O seu trabalho mais recente, O Teu Rosto Será o Último, estreou em Portugal em 2024 e será exibido hoje, aqui em Macau, às 9 no Teatro Capitol. Convido agora o João e o Luís a explicar a gênese do seu projeto e em seguida teremos um diálogo e a participação do público. A palavra é vossa. Obrigado. Obrigado, boa tarde, começo eu. Antes de mais, quero agradecer o convite do Ricardo para participar aqui no festival e agradecer a todo o bom acolhimento de tenho sido alvo e tenho tentado desfrutar da melhor maneira. É um pouco estranho estar aqui a falar deste livro. É estranho e ao mesmo tempo é bom, porque também é a prova de que os livros, quando têm sorte na vida, podem ter várias vidas, não é? Isso é coisa... Poucas coisas dão mais alegria a um escritor do que perceber que os livros de alguma forma vão, não só, eu tive a sorte de ter sido traduzido em várias línguas e publicado em vários países, como também tenho tido a sorte de perceber que o livro de alguma forma tem perdurado mais do que, de certeza, mais do que eram as minhas expectativas e mais do que geralmente acontece na literatura portuguesa. E um dos últimos golpes de sorte foi o facto de o Luís, após muitos anos de perseverança e de loucura, ter acabado de facto de conseguir fazer a adaptação cinematográfica, isso que estreou o ano passado em Portugal, e isso de alguma forma ter dado uma nova vida também ao livro. Mas por outro lado é difícil para mim falar de um livro que já foi escrito há quase 15 anos, um livro ao qual eu tenho uma relação afetiva grande, obviamente, por ter sido o meu primeiro livro, por ter sido a primeira coisa que escrevi na vida. Mas agora, passado este tempo todo, cada vez tenho mais, ao mesmo tempo tenho mais consciência dos defeitos do livro e das qualidades do livro, não é? Porque o livro foi escrito num estado tão selvagem, quase um estado de virgindade, não é? Porque eu nunca tinha escrito nada antes, era um mero leitor, a minha relação com a literatura era apenas como leitor, e de um momento para o outro sentiu a ousadia de passar para o outro lado da secretária e ganhar coragem para eu próprio escrever. E às vezes, nestas circunstâncias, ou quando os leitores vêm ter comigo, às vezes ainda sou convidado para clubes de leitura, o que é impressionante para um livro que foi publicado em 2012, e quando sou confrontado com certas passagens do livro, custa-me a acreditar que tenha sido eu a escrever aquilo. Tanto nas coisas más, quando percebo, isto não saiu nada bem, tanto nas coisas boas, isto não está assim muito mal. E isso é uma das grandes... E o que mais ficou para mim da escrita deste livro foi esse estado quase mágico de maravilhamento da criação. O que retenho como mais importante foi esses 2 ou 3 anos que estive fechado praticamente em casa, de manhã à noite a escrever, e quase o estado de euforia de certos dias, o estado de depressão de outros dias,
mas esse constante deslumbramento perante a capacidade de, apesar de tudo, acabar todos os dias com qualquer coisa escrita na página. E eu acho que quem tem uma atividade artística, criadora, percebe o que eu estou a dizer, seja no cinema, seja na música, seja na pintura. E eu ter o privilégio de ter experimentado isso e de continuar na minha vida a experimentar isso, devo em grande parte a este primeiro livro, ao seu sucesso, ao facto de ter ganho um prémio, ao facto de ter tido muita sorte graças a esse prémio, que é muito difícil um escritor português com o primeiro livro ter a visibilidade que eu tive e ter a oportunidade de ser traduzido em tantas línguas. Mas para mim é muito difícil falar do livro em si, porque já é um objeto tão distante e eu como escritor tenho evoluído de uma determinada maneira, cada vez me sinto mais afastado literariamente deste livro, mas o que é verdade é que nunca perco por ele uma espécie de afeto enorme, porque percebo o quanto ele foi importante na minha vida. O livro reflete, a estrutura do livro, a própria linguagem reflete um bocado esse estado meu de virgindade ao escrevê-lo, porque tem o que de bom e o de mau existe nessa circunstância de ter sido escrito com uma certa ingenuidade, ou seja, e como nunca mostrei durante a sua escrita, nunca mostrei a ninguém, nunca confrontei ninguém com o que eu estava a escrever, era uma coisa só minha, eu às vezes dava por mim, será que isto é eu enlouqueci e estou a escrever uma coisa totalmente louca e selvagem sem sentido nenhum, ou isto será que tem um valor que irá ser reconhecido por alguém? E uma das primeiras pessoas, para além do júri do Prémio Lei, que me deu o prémio, e alguns amigos e jornalistas e críticos que foram sempre muito simpáticos para mim, uma das primeiras pessoas que veio ter comigo e reconheceu o valor do livro foi precisamente o Luís Filipe Rocha, que está aqui ao meu lado, e foi um momento muito impactante para mim, não só conhecê-lo pessoalmente, porque tinha perante mim alguém que logo nos primeiros minutos percebi que eventualmente teria o interesse em adaptar cinematograficamente o meu livro, mas ao mesmo tempo alguém que obviamente sabia muito mais de cinema do que eu, mas também rapidamente percebi que provavelmente também sabia muito mais de literatura do que eu. E nessas primeiras conversas, quando eu percebi que alguém que tinha tanto conhecimento da literatura, e ao fim e ao cabo também uma história tão íntima com a literatura, reconhecer o valor naquilo que eu tinha escrito, foi para mim um momento muito importante e um momento do qual depois a partir do qual nasceu uma amizade que perdura até hoje. Sobre a história de recambolesca como o filme foi feito, do que motivou o Luís a escrever, a fazer o filme, passo-lhe agora a palavra, com a liberdade de o interromper a todo momento se me surgirem mais coisas. Portanto, espero que seja uma conversa anárquica, como de alguma forma também é este livro. E, portanto, a partir daqui vamos tentar estabelecer uma conversa. Ele fala muito melhor do que eu, mas eu vou tentar interrompê-lo sempre que isso for oportuno. Boa tarde. Começo por agradecer ao Festival Literário de Macau e, em particular, ao Ricardo Pinto ter convidado o meu filme, O Teu Rosto Será o Último. Não contente com isso, convidou mais 4 ou 5 filmes meus que vão também passar e convidou-me a mim, que é um regresso que para mim é sempre muito emocionante voltar
é muito emocionante voltar, ao contrário do que diz o ditado, a uma terra onde eu fui feliz. E, portanto, eu gosto de voltar aos sítios onde fui feliz. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou começar por dizer meia dúzia de coisas sobre o livro e começo com, no princípio era o verbo, que é para lembrar sempre que o filme existe porque no princípio existiu o livro do João Ricardo Pedro. E foi o livro que tornou possível o filme, porque o livro, desde o dia em que o li, aliás, previamente a lê-lo, eu creio que há pouco expliquei isso, quando foi anunciado o Prémio Leia, eu que normalmente ando sempre muito desatento em relação ao que se passa no mundo cultural português, alguma coisa no anúncio do Prémio Leia, de que era um jovem escritor que não era escritor, que tinha saído com a crise do subprime e que tinha decidido ver se era ou não era escritor, ou isso, ou alguma coisa relacionada com pequena pista que alguém terá deixado passar sobre o livro, eu fiquei muito curioso. E durante meses, sempre que passava, e na altura passava com mais frequência do que hoje, pela FNAC do Colombo, eu vivo fora de Lisboa e a FNAC do Colombo fica na entrada que eu uso, perguntava pelo livro, já saiu o Prémio Leia, o Teu Rosto Será o Último? Ainda não, porque o prémio foi em 2011 e o livro só saiu em 2012. Até que um dia me disseram, está cá o livro. E eu comprei-o e li-o rapidamente. E o que me fascinou de facto, como há pouco expliquei, foi, em primeiro lugar, a frescura e a liberdade da escrita. Foi uma coisa para mim absolutamente empolgante. E completamente insólita no panorama literário, sobretudo da geração do João Ricardo Pedro. E foi uma coisa que me envolveu muito e que me apaixonou, ao ponto de há pouco ter declarado a quem me entrevistou que cheguei a pensar se o livro não teria sido escrito para eu o filmar. Não sabia era como. Dei o livro a ler a, penso que 3 amigos meus, e os 3 me disseram, não te metas nisto. Não te metas nisto porque isto não é um filme, isto é um livro, isto não vai dar filme nenhum. Felizmente lembrei-me que o Flaubert uma vez disse a um jovem escritor que lhe mandou um manuscrito e que lhe pediu a opinião, ele disse, sim senhora, tem interesse, gostei, mas olha, sabe uma coisa, o que faz o colar de pérolas não são as pérolas, é o fio. E o que os meus 3 amigos me criticavam, mas como é que tu vês nisto? Os 3 adoraram o livro, mas como é que tu vês nisto um filme? Com a velha estrutura do princípio, meio e fim. Eu disse, hei de lá chegar. O tema original que o livro trata, no meu entender, é um tema que me agarrou imediatamente pela surpresa. O conflito do artista com o dom com que nasce e o conflito da arte com a vida, eu habituei-me a vê-los, os 2 conflitos, na literatura e no cinema, como reduzindo os 2 a 1, ao conflito do artista para conseguir impor a sua arte, para conseguir ser reconhecido, para conseguir... Há artistas célebres que só depois de mortos é que foram descobertos como artistas célebres. O que eu nunca tinha visto, que eu me lembrasse, era o conflito de um artista com o seu dom, diretamente com o seu dom dentro de si. Isso eu nunca tinha visto. E isso entusiasmou-me. O segundo aspecto que me entusiasmou, de um ponto de vista temático, sobre a escrita já falei, foi a implantação desse conflito e dessa história que o João Ricardo muito bem disse, dessa história familiar e da inserção do protagonista Duarte, né?
a implantação nessa história particular da história recente de Portugal. E isso foi o que me apaixonou e o que me chamou. O primeiro encontro com o João Ricardo Pedro, que foi imediatamente, pouco tempo depois do livro sair, eu consegui o contacto dele, telefonei, encontrámos-nos num almoço ao meio-dia, penso que no piquenique do Rossio. Quando nos levantámos eram 4 horas da tarde. Esse tempo, os dois não parámos de falar um com o outro como se nos conhecêssemos quase desde que nascemos. Daí até hoje não paramos de falar um com o outro sempre que nos encontramos. E, portanto, além do livro, além do filme, o que me terá fascinado, se calhar, o do conflito entre a arte e a vida, é que a haver conflito, eu prefiro sempre a vida. Esteve sempre muito claro para mim. A vida é sempre, aliás está dito num filme meu que é A Passagem da Noite, a vida é sempre mais importante do que a arte. Quanto ao filme, gostava de vos dizer 2 ou 3 coisas sobre o filme. Começando com um curto preâmbulo, eu não gosto de falar dos meus filmes antes das pessoas os verem. Fico sempre um bocadinho incomodado e desconfortável. Mas, enfim, vamos tentar falar do filme sem verdadeiramente falar dele, para não estragar o que possa ser surpresa nas pessoas que o vão ver. Portanto, eu vou mais falar do caminho que fiz até chegar ao filme do que propriamente do filme. Em primeiro lugar, eu já enunciei implicitamente, eu trouxe do livro para o filme alguns dos temas que recorrentemente eu fui tratando ao longo de todos os filmes que fiz nos últimos 50 anos, como lembrou a apresentadora. Desde logo, um dos meus temas preferidos é o território familiar, a família. Há muitos anos que eu digo que não é preciso sair desse território que nós pensamos que é pequeno, território familiar, para nós podermos perceber, estudar, analisar, aprofundar, mesmo às vezes com microscópio ou com binóculos, mas o território familiar contém tudo o que de mal e de bem, o que de heroico, luminoso e de terrível e horrível existe em cada ser humano. Portanto, um dos temas recorrentes que acompanha praticamente todos os filmes que eu fiz é o universo e o território familiar. O segundo tema que o livro trata e que eu também tratei ao longo de vários filmes é a relação entre a história com um H grande e o indivíduo com um I pequenino. No caso do livro e do filme, por consequência, a história recente de Portugal. A ditadura, a guerra colonial, o 25 de Abril e a democracia. Um outro tema não tão explícito no livro, mas que eu penso que o encontrei, e esse está em todos os meus filmes, quase de certeza, é o tema da solidão humana. Eu penso desde há muitos anos, talvez por ter saído de casa dos meus pais com 10 anos, e ter vivido numa pequena sucursal do inferno na Terra, que é um colégio interno, habituei-me a pensar que nos momentos mais dramáticos, mais trágicos, mais profundos, mais misteriosos da nossa vida, sobretudo os mais interiormente perturbantes, nós estamos verdadeiramente sozinhos, mesmo que estejamos de mão dada com alguém. Finalmente, uma coisa que o João Ricardo trata muito bem no livro e que eu tentei tratar no filme que acabei por fazer. Eu tinha desenvolvido um bocadinho mais numa versão anterior que eu quis fazer e que ainda bem que depois não a pude fazer e fiz esta, que é o tema, o papel crucial que o acaso e o imprevisto desempenham no desenrolar da vida humana. Durante muitos anos eu acreditei sempre muito que toda a nossa vida era feita de acasos. Há relativamente pouco tempo
mudei-me para o lado do imprevisto. Acho que é mais isso. E mudei-me graças a um livro absolutamente luminoso, relativamente pequeno, que se chama Um Século de Vida, escrito por um homem no ano em que cumpriu 100 anos. E que é provavelmente o homem que mais influenciou a minha cabeça ao longo da minha vida, que é o Edgar Morin, e que escreveu esse magnífico pequeno livro. E ele sim me ensinou que é o imprevisto. O imprevisto é quem comanda a vida. Passamos para um tema novo que me trouxe o livro. Esse tema é um dos grandes temas do livro, no meu entender, e é novo no meu cinema. À falta de melhor maneira de o definir, fui buscar o título de um filme do Wim Wenders, O Fil du Temps, portanto, O Correr do Tempo, que é muito difícil de tratar em cinema. O crescimento humano, da infância à adolescência, da adolescência à idade adulta. Ou seja, a passagem pelos dois momentos cruciais do nosso crescimento humano, que é estas duas passagens. Eu já tinha feito anteriormente o meu filme Adeus Pai, tem como tema central a passagem da infância à adolescência. O meu filme A Passagem da Noite, que tem como tema central, por isso se chama A Passagem da Noite, a passagem da adolescência à vida adulta. Tinha tocado também na passagem da adolescência e na vida adulta, indiretamente nos Sinais de Fogo do Jorge de Sena, que adaptei, mas nunca tinha tratado tudo num filme, as duas passagens até à vida adulta. O crítico João Lopes, aliás, percebeu isto de uma maneira, para mim, até interessante, porque eu não a tinha pensado assim, mas é verdade o que diz o João Lopes. O João Lopes diz que o correr do tempo neste filme é como se as três idades em que conhecemos o Duarte não fossem apenas uma evolução, mas sim tempos acumulados num só presente. Não há passado nem futuro, apenas o presente. E isto é a maneira mais clara que alguém escreveu e eu próprio me surpreendeu, porque era isso e eu não tinha pensado assim. Mas foi de facto assim que eu concebi a passagem do tempo, como se visitasse a família do Duarte em três distintos momentos do crescimento do protagonista, sempre no presente. Finalmente, deixo-vos uma pequena frase sobre o dom que o Duarte recebe, o dom de poder vir a ser o maior beethoveniano do seu tempo, como é dito no filme, o dom artístico, como recebe-o como uma epifania, não vou revelar como, mas é um momento para mim dos mais mágicos que eu filmei, e que à medida que vai crescendo, começa a questionar, a combater e acaba por suspender. E a frase, eu roubei-a num artigo de jornal do El País, mas é uma frase que é absolutamente rigorosa em relação a isto. Para receber um dom é preciso estar preparado. E isso é provavelmente, digamos, a base de onde sai a história que o João Ricardo Pedro contou e a história que eu conto no filme. Para encerrar, há pouco fui questionado sobre as questões que normalmente se colocam, a mim colocaram-me umas 4 ou 5 vezes, penso que adaptei o Manuel da Fonseca, o Henrique da Sena Fernandes, o Dr. Álvaro Cunhal, o João Ricardo Pedro, 4 ou 5 filmes, que é a fidelidade do autor cinematográfico ao autor literário. Eu tenho esse assunto resolvido desde o primeiro filme, que foi uma adaptação, que foi O Cerro Maior, do Manuel da Fonseca. Um autor cinematográfico é tanto mais fiel ao autor literário que adapta, quanto mais fiel for a si próprio. A única medida que existe para medir a fidelidade de um filme a um livro é a fidelidade do autor do filme a si próprio. Porque senão, não.
E queria aproveitar uma coisa que o João Ricardo disse, exatamente para falar desta fidelidade. O João Ricardo disse, falou por 2 vezes e utilizou a palavra por 2 vezes. A palavra virgindade, quando escreveu o livro. Eu prefiro outra palavra. A palavra sinceridade. Há uma frase que foi uma espécie de bússola desde o meu primeiro filme. Sinceridade, honestidade e mãos limpas é o que se exige do artista. A frase é do Andrei Tarkovsky, que, enfim, pronto, não preciso dizer mais nada. Por mim... Já agora suscitou-me aqui... lembrei-me aqui de uma coisa que é interessante, porque eu escrevi o livro, estava escrito... logo na primeira conversa ficou bem claro que eu não ia ter qualquer intervenção no filme, quer dizer, deixei o Luís completamente à vontade, quer dizer, são 2 objetos artísticos que, claro que estão relacionados, mas eu queria lhe dar a independência absoluta e claro que ele iria exigir essa independência sempre. Mas muitas vezes, quando falávamos sobre o guião, sobre o que ele estava a pensar para fazer a adaptação, e mesmo quando eu vi depois o filme, pensei, epá, cabrão, que se eu fosse ao contrário, o gajo fez isto melhor que eu. Portanto, há soluções narrativas, eu disse cabrão aqui, e epá, há soluções narrativas que ele encontra no filme, que eu depois tive pena de não me ter lembrado disso quando estava a escrever. Epá, eu acho que isso é a coisa mais... Não sei se é um elogio, mas quer dizer, acho que é das coisas mais interessantes que pode haver, é que geralmente os escritores ficam sempre ressentidos quando vêm as adaptações cinematográficas. Eu não me lembro de nenhum escritor que alguma vez tenha ficado satisfeito com uma adaptação cinematográfica. Não sei, eu acho que o Nabokov ainda teve com o Kubrick a fazer o Lolita, ou pelo menos, mas não sei se depois ficou satisfeito com, mas quer dizer, não me lembro de ninguém. E eu não só fiquei satisfeito com a adaptação do Luís, como ainda fiquei invejoso de algumas coisas, de algumas soluções que ele tinha encontrado, mesmo coisas técnicas, o engenho que ele teve para encontrar um narrador, e eu, pá, como é que eu não me lembrei disto? Era tão claro que o narrador tinha que ser este tipo. E isso foi uma das coisas mais gratificantes, perceber que houve aqui não só um movimento do livro para o filme. Claro que agora já não pode haver um movimento inverso, não vou escrever uma segunda edição alterada por causa do filme, mas de alguma forma foram coisas, não só as nossas conversas ao longo dos anos, como o facto de eu ter visto depois o filme, foram coisas que me enriqueceram e que me ensinaram como escritor. 30 segundos agora, desculpem, já Durar a tarde inteira. Passamos já a palavra para esse lado. Eu citei o Tarkovsky, claro, porque é o Tarkovsky, mas eu aprendi isso com o Cerro Maior e com o Manuel da Fonseca, de facto, de uma outra maneira. O Manuel da Fonseca era uma personagem que me fez sonhar os sábios gregos, de certeza que eram como este homem. Este homem era um sábio grego. E eu lembro-me desta questão aparecer nas primeiras conversas e do Manuel ter resolvido logo com a seguinte frase: ó Luís, o livro é meu, ninguém me vai roubar nunca. O filme vai ser teu. E és tu que o vais fazer e, portanto, fala-o-ás como muito bem entenderes. Isto é bonito, eu senti-me à vontade, mas estava sempre um bocadinho medroso. O filme sobre o Alentejo, uma história passada no Alentejo, eu não era alentejano, e fui tentando envolver o Manuel da Fonseca, mas o Manuel era um roxinol completamente sempre de árvore em árvore e tal, e era muito difícil. Eu pedi-lhe quase que semanalmente: ó Manuel, vem à rodagem, ó Manuel, vem à rodagem. E ele passou pela rodagem uma noite, 1 hora. Estávamos nós a filmar de noite, ele passou, conversou 2 minutos, foi-se embora e nunca mais apareceu. Quando o filme estreou, por questões meramente técnicas de mau funcionamento do laboratório da Tobis, o filme acabou por estrear no Festival da Figueira da Foz, eu disse: Manuel, pela tua rica saúde,
é o Festival da Figueira da Foz. Ele não apareceu. E o filme ganhou o Festival da Figueira da Foz. E eu disse, Manuel... E ele deu-me esta resposta magnífica. Luís, e se eu não gostasse? Já viste a bronca que era? Apareceu na estreia do filme, mas discretamente pouca gente o viu porque ele achava que a noite era minha, não era dele. Eu penso que isso, de alguma forma, ainda ontem falei com o Miguel Sena Fernandes, penso que o Dr. Henrique Sena Fernandes não ficou muito contente. Embora me tenha dito que gostou muito do filme, mas havia uma parte de descontentamento. Não me aconteceu o mesmo com o Jorge Sena, porque já não era vivo, mas a Messia de Sena, sua viúva absolutamente rigorosa no tratamento à obra do Jorge, adorou quer o meu filme Sinais de Vida, onde ela entra, quer os Sinais de Fogo. O Dr. Álvaro Cunhal, à segunda versão do que eu escrevi, aprovou integralmente e ficámos muito amigos. E a mesma coisa com o João Ricardo Pedro. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre o que vos disse da fidelidade do autor cinematográfico ao autor literário. Só sendo fiel a si próprio, o cineasta consegue ser fiel ao escritor. Têm a dificuldade de ainda não conhecer, pelo menos, o filme. Não sei se já há leitores do livro, penso que alguns já estão aí. Um ou dois já leram o livro, que eu sei quem são. João, eu posso falar consigo? Olha o microfone. Ai, obrigada. Então é assim, João. Viveu no Alentejo, creio. Vivi a minha juventude em Queluz e atualmente vivo em Lisboa. Muito bem. É que eu ouvi falar do Alentejo e pensei que era a sua origem. Não tem nada a ver com isso. Mas viveu a sua vida conforme pôde e soube. E um dia de manhã acordou e qual Kafka não estava transformado naquele bichinho exótico, mas antes um escritor. Ou um iniciante. Minha voz está esquisita. Pronto, alguém que se disponibiliza para a arte da escrita com titubeância, presumo, assustado consigo próprio. Mas a verdade é que eu concluo por esta conversa que muito espontaneamente, com uma naturalidade que não é comum à academia. E eu pergunto-lhe, a academia é restritiva, não tem lugar para os afoitos, para os incomuns, para os que trazem outras visões do mundo. Como é que você passou? Eu não sei se a academia é uma coisa que ainda existe, não é? Eu, pelo menos, nunca dei por ela. Mas agora, quando você pegou no microfone e disse que a minha voz está muito esquisita, hoje em dia isso é menos comum, mas eu lembro-me da primeira vez que ouvi a minha voz gravada numa cassete e depois ouvi a minha voz, achei que muito estranho. Eu acho que é uma experiência comum a toda a gente. E é mais ou menos semelhante a mesma coisa que passou quando eu comecei a escrever. Foi isto é a minha voz literária, não é? Isso é uma das coisas mais fascinantes, precisamente quando se começa a escrever. No meu caso, já foi quase aos 40 anos, quando a maior parte das pessoas inicia essas coisas ainda na adolescência, ou pelo menos no início da juventude. E percebemos como é que é a nossa voz aos 37 ou 38 anos, é uma coisa muito estranha, não é? A voz literária tem uma vantagem, enquanto que a nossa voz vai mudando com a mudança de idade, com os cigarros, com o álcool. A voz literária é mais... Quer dizer, por um lado, é uma questão que eu tenho comigo mesmo, não é? Será que a nossa voz literária é sempre a mesma? Eu às vezes às vezes quando penso nos escritores que eu gosto, não é? E às vezes escritores que tiveram carreiras longas e que fizeram livros muito diferentes,
E para mim, uma das coisas um dos desafios é tentar perceber o que é que há ali de comum naquilo, que se aquele escritor ainda é o mesmo que escreveu aquele livro quando tinha 20 anos, ainda é o mesmo que escreveu aquele quando tinha 70. E a maior parte das vezes eu encontro de facto aquela voz primordial, aquele ADN que não se pode alterar, por mais que depois existam artifícios literários, por mais que exista depois um aperfeiçoamento da técnica literária, mas o James Joyce escreveu os retratos de Dublin, é o mesmo que escreveu depois o Ulisses. Aparentemente são narrativas totalmente diferentes, literariamente diferentes, plasticamente diferentes, mas é a mesma pessoa que escreveu aquilo, e perceber o que é a raiz que existe comum naquilo é uma das coisas mais interessantes. Portanto, eu nunca vou conseguir libertar-me da minha voz. A minha voz vai ser sempre esta coisa. Por mais cigarros que eu fumo e por mais vinho que eu bebo, há de haver aqui uma frequência de qual nunca me posso livrar. Posso enriquecê-la com outros harmónicos, como falam os músicos, posso tentar enriquecê-la, torná-la mais bonita com determinadas coisas, mas a minha voz vai sempre ser a minha voz. Tal como se calhar quando virmos, se agora vão ter a oportunidade de alguns de vós ver vários filmes do Luís Filipe Rocha, todos eles certamente diferentes, todos eles aparentemente muito diferentes, mas se calhar vai ser possível encontrar algo em comum a voz dele, não é? Eu acho que isso é uma das coisas mais... Por um lado é terrível, porque eu gostava de ter uma voz melhor, não é? Eu gostava de ter uma voz genial que escrevesse obras-primas de 2 em 2 anos. E infelizmente não tenho essa voz, tenho esta voz que anda para aqui aos soluços, e isso obriga-me a demorar muito tempo a escrever e sempre com muitas dificuldades, mas vou tentando fazer o possível sem nunca pensar na academia nem o que é que isso significa. Quer dizer, eu até acho que isso hoje em dia é uma coisa pouco relevante e com pouco peso no mundo literário, acho eu. Eu vou aproveitar só um segundo para repetir-me. O meu primeiro filme foi rodado no verão quente de 1975, em pleno chamado PREC, da Revolução Portuguesa a seguir a 25 de Abril. Chama-se Barronhos, quem teve medo do poder popular. E embora eu, dos filmes todos que fiz, não distinga particularmente nenhum como o meu preferido ou que eu nada disso, mas não deixo de sentir uma particular ternura pelo primeiro. E durante anos não meditei sobre isso. Há uns anos atrás meditei e percebi. É o meu filme mais sincero. Eu não sabia nada de cinema. Eu era e fui durante toda a minha vida, enquanto cineasta, absolutamente autodidata. Não estudei, pus-me a fazer. E, por consequência, esse meu primeiro filme e o segundo, A Fuga, são filmes que eu estou a falar disto porque no ano recente de 2024, os meus 4 primeiros filmes foram todos restaurados e digitalizados e eu pude revê-los com uma qualidade que se calhar até nem tinha, mas enfim, sim, era a qualidade que tinham. E eu percebi que os 2 primeiros tinham uma sinceridade que o terceiro, que é o Cerro Maior, ainda por cima que foi o mais importante, Festival de Cannes, críticas, etc. Começou, e é uma coisa que tem um pouco a ver tem muito a ver com o que o João Ricardo disse e com o próprio exemplo do Joyce. Eu acho que a questão é uma questão muito delicada e que pode ser terrível para quem cria arte, que é, à medida que se vai crescendo como autor, seja de literatura, seja de cinema, o risco é ir-se perdendo a sinceridade e ir-se ganhando aquilo que se chama a arte. A Paula Rego disse uma coisa que eu acho absolutamente espantosa também.
Ela disse arte, não é a arte. Ela diz arte não presta. Arte é um erro. Fazer uma coisa assim para ficar artística é um erro. E isso é o perigo que nós, à medida que vamos crescendo como autores, cineastas e escritores, é a pouco e pouco vamos começando a pensar, no caso do João Ricardo Pedro, na literatura como arte, e eu, no caso do cinema, no cinema como arte. Eu fui-me sempre defendendo, sempre que me questionavam sobre esta temática, dizendo, não, calma, alto e para o baile. Eu sempre me limitei a definir-me, autodefinir-me como um contador de histórias. Que por acaso escolhi o cinema, ponto final. Está bem, a palavra artista não me calha muito bem, prefiro contador de histórias. Não era eu, era o John Ford a quem eu fui buscar a frase. Uma célebre discussão em Hollywood com um cineasta pró-direita, o Ford levantou-se e disse, o meu nome é Ford, John Ford, e faço westerns. E depois disse, conto histórias. E isso é uma maneira que eu me fui defendendo, porque a questão da arte, dos artistas e do artístico é muito delicada. A maior parte dos críticos de arte, de todas as artes, sabem, mas esquecem-se frequentemente, que o que define, em última instância, o que é ou não é arte, é o tempo. É o tempo. Porque é que ficou o Shakespeare? Porque é que ficou o Dante? Porque é que ficou o Mozart? Até hoje. Ou seja, os que duram são, e portanto é um bocadinho, acho eu, presunçoso e um bocadinho, não quero utilizar mais adjetivos, dizer que este vai ficar. Eu não sei, daqui a 100 anos a gente volta cá e vê quem é que ficou. E aí podemos começar a dizer quem é que foi o artista. Eu queria achar a estrela que vos uniu. Queria achar a estrela que vos uniu. Tenho pena, mas espero que alguns de vós vão ver o filme logo. Mas tenho pena que ainda não tenham visto, porque a conversa era mais animada. Mas pelo menos o tal. Não há mais, quer dizer, críticas ainda não podem. Não, queria só Ricardo perguntar pode. ao Luís Filipe, é um contador de histórias, como é que equilibra na sua carreira a sua faceta de adaptador, de romances e argumentista, portanto autor de argumentos originais? E que diferentes desafios é que coloca? É uma pergunta muito engraçada, mas não é. Quer dizer, eu vou tentar ser uma vez mais sincero. Eu adaptei, com uma exceção, adaptei os livros que me chamaram, entre aspas. Ou seja, livros que ao lê-los, por exemplo, um exemplo que alguns de vocês conhecem o filme. O Amor e Dedinhos de Pé, do Dr. Henrique Sena Fernandes. Em 1987, eu estive ausente de Macau durante 4 meses, na Califórnia, em casa do Jorge de Sena, que tinha morrido, a trabalhar com a Messia de Sena, naquilo que veio a ser mais tarde o meu filme Sinais de Fogo. E quando voltei, eu e a minha mulher vivíamos num
pequenino apartamento num bairro chinês, ali na Rua da Mitra, e ela disse-me, olha, enquanto estiveste fora saiu este livro e eu achei graça à história, vê lá se não te interessa. Se calhar se eu tivesse cá estado nem dava por isso. Mas li O Amor e Dinhos de Pé e disse, epá, que história, e até posso avançar. Qual foi a primeira mola a despoltar? Eu vinha cansado, não apenas do que vi nos Estados Unidos, mas também do que tinha visto mais recentemente, a violência em cinema. A violência em cinema. Era uma coisa que me estava a começar a cansar e eu de repente peguei no Amor e Dinhos de Pé e disse, há aqui um conto de fadas no meio desta história que eu quero contar. E isso foi, como o Manuel da Fonseca, foi exatamente a mesma coisa que o Cerro Maior. A exceção foi o Até Amanhã Camaradas, do Dr. Álvaro Cunhal, que eu acabei por não realizar. À beira de começarmos a filmar, eu e o produtor chocámos de frente, o que é vulgaríssimo na história do cinema. E eu saí e entrou um colega meu para terminar, porque eu fiz o casting e, sobretudo, o argumento foi meu e eu depois, 10 anos depois, ainda recebi um prémio pelo argumento Até Amanhã Camaradas. Aí não fui eu que escolhi. Foi o produtor que me escolheu e o Dr. Álvaro Cunhal que me adotou e gostou e ficámos amigos até ele morrer. O resto, como Com o Teu Rosto, foram sempre filmes, foram sempre livros que me chamaram. E nesse sentido, como é que eu compatibilizo isso com os filmes que eu próprio escrevi de dentro de mim cá para fora? Eu penso que depois é uma questão de fidelidade e de sinceridade. Se as coisas vêm de facto de onde eu acho que devem vir, que é lá daquilo que nós próprios... Penso que o João Ricardo Pedro há pouco, de alguma forma, também falou disto. Muitas das vezes o processo de criação não é um processo consciente. As coisas vão saindo. Bom, há um filme meu, penso que falei alguns nisso, há um filme meu que vai passar também, O Cinzento e Negro, que é o único filme de todos os que partiu de uma única imagem. Uma única imagem. Os meus filmes normalmente partem ou de histórias que vão aparecendo dentro de mim, ou no caso dos 4 que fiz os livros, etc. Mas de uma imagem, aquele que mais conscientemente foi uma única imagem, e essa imagem implantou-se de tal forma que eu fiz pelo meio, desde a aparição dessa imagem, fiz pelo meio o meu filme A Outra Margem, e quando acabei A Outra Margem, quando acabei de despedir do filme com a estreia comercial, e adeus, até qualquer dia, sentei-me e agora o que é que eu vou escrever? E veio a imagem. E disse, então vamos lá tratar desta imagem. Isso foi um caso um bocadinho fora do resto. O resto são ou os livros, como o Ricardo colocou, que se transformam por dentro de mim em histórias minhas. Ou são histórias minhas. E, portanto, como é que isto... Eu acho que é um trabalho interior de alguma liberdade e de alguma confiança na minha forma interior de lidar com o ato de criar um filme. Eu nunca pensei na vida ser cineasta, até aos 24, 25 anos. Nunca me passou tal ideia pela cabeça. De tal maneira que licenciei-me em Direito. E até chumbei um ano. Depois fiz teatro na faculdade. Depois tive umas aventuras e tal. Pelo meio, entrei como ator num filme de um colega meu mais velho, José Fonseca Costa, O Recado. E a mecânica que eu vi à minha frente, que eu não sabia, isto é uma coisa curiosa e tal, isto é muito interessante. Depois exilei-me, estive no Brasil, fiz teatro no Brasil, regressei com o 25 de Abril, vinha cansado do teatro e disse ao José Fonseca Costa, precisamente, dá aí uma câmara para eu experimentar.
és maluco, o cinema não é assim, o cinema tem que se estudar, é uma coisa elaborada, até, sei lá, estávamos em cima do 25 de Abril, isto foi em julho, logo, comecei a filmar, sempre, profundamente convencido que era uma experiência para me despedir do teatro e passar para outra coisa qualquer. Mas que não era agora o que eu ia fazer o resto da vida. Eu gostava muito de continuar a fazer cinema, que é uma coisa que não depende só do autor, como devem perceber. Eu invejo o escritor, invejo o músico. O meu filho mais velho é músico, invejo o pintor. Teoricamente, pois na prática também depende um pouco agora do editor. Antigamente nem havia o editor. O editor no sentido de amparar e tal. Agora o cineasta não, eu dependo. Mas é esse lado também que se casou muito bem comigo e que me fez ficar 50 anos a fazer filmes. E que há uns 20 anos, sim, 20, 25 anos, alguém me pediu na Universidade Católica para eu ir lá falar sobre mim como cineasta, como é que eu cheguei. E eu ia pela primeira vez, portanto, eu já teria 50 e vários anos, fui obrigado a pensar e a refletir, mas porquê é que eu fiquei o resto da vida a fazer filmes? E não foi fácil descobrir, mas descobri. O cinema foi o instrumento mais importante da minha vida para que nunca se cortasse dentro de mim o fiozinho, que é um fio que se corta sempre na maior parte dos seres humanos, que é o que nos liga ao longo das várias idades, à infância. À infância. O cinema é um brinquedo luxuoso. O cinema é exatamente aquilo que eu e a minha irmã, que vem logo a seguir a mim, fazíamos aos 5, 6, 7, 8 anos. Era uma vez. E inventávamos histórias com cartas, que eram cartas de atores ou de atrizes, ou cartas dos trajes típicos de Portugal, e os casais, e depois os que morriam, e depois os que matavam, E o cinema é a continuação da infância. O Polanski uma vez disse uma coisa muito perto desta e eu fiquei contentíssimo. Sempre que algum grande cineasta se aproxima de coisas que eu pensei com a minha pobre cabeça já careca, fico contente. E o Polanski disse, não, o cinema é aquele comboio elétrico que nos oferecem em miúdos e com o qual a gente não para de brincar. E isso, eu hoje sei que foi o que me fez durante o resto da minha vida, e espero que ainda possa fazer mais 1 ou 2 filmes, foi o que me fez, de facto, ficar com o cinema. É que é um brinquedo luxuoso que me manteve sempre, mas sempre ligado à infância. Que é provavelmente a idade em que a gente é mais criativo. Carlos, uma pergunta que eu acho que a gente já falou, mas não tenho certeza. A seguir à projeção pode-se conversar um bocadinho? Pode. Não, quer dizer que eu quero conversar, mas quero ouvir.